No artigo referido, fala sobre a palavra inglesa awe apresentada, que designa o sentimento de contemplação de um acontecimento grandioso, que altera a percepção do indivíduo sobre o mundo e a sua função nele. Os critérios previamente estabelecidos para a inclusão foram a existência de algum tipo de contraste entre ao menos dois grupos de participantes, quer fosse com relação à pontuação numa escala ou a realização de uma tarefa comportamental, tendo um deles sido previamente submetido a alguma espécie de manipulação experimental para a indução de awe, enquanto os demais estivessem sujeitos a outro estado emocional controle. Foram excluídos estudos que envolvessem apenas a realização de entrevistas ou a aplicação de questionários de maneira não vinculada a um contexto experimental indutor de awe. Foram encontrados 502 artigos nas bases bibliográficas pesquisadas. Uma avaliação dos títulos e resumos resultou na exclusão de 487, ou por não tratarem do tema ou por se tratar de resenhas de livros, artigos sobre a prática clínica, artigos de opinião ou explorações apenas teóricas sobre a natureza do sentimento de awe. Dos 15 artigos restantes, 7 foram excluídos por envolverem apenas a aplicação de questionários sem a presença de uma intervenção experimental, não atendendo aos critérios de elegibilidade. A figura traz uma representação gráfica do processo descrito. Resultados. Este artigo é composto por 6 estudos experimentais e 2 quase experimentais encontrados após as exclusões na seção Método. O resultado mais relatado nos experimentos e quase experimentos acerca da emoção de awe é o aumento da disposição para o comportamento pró-social, associado a uma intensificação de sentimentos afiliativos. Após a evocação da sensação de awe, também foi encontrada uma melhora no humor dos participantes e em sua satisfação com a vida. Além disso, esse estado emocional parece alterar a concepção de tempo, fazendo com que este pareça menos escasso, tornando os sujeitos mais pacientes. Parece também mudar as prioridades dos indivíduos, que passam a priorizar experiências vivenciais acima de bens materiais e experiências espirituais acima de experiências de natureza hedonista. A emoção de awe também promove aumento do senso crítico em relação à avaliação de argumentos, tornando os participantes menos influenciáveis à argumentação fracamente embasada. E está também relacionada ao aumento da crença no sobrenatural, em temas de natureza mística. Há uma interpretação de que eventos são resultados de uma determinação intencional, dirigida a um propósito. 2 estudos concentraram-se nas condições de evocação do sentimento de awe, identificando maior predisposição em pessoas com personalidades abertas a experiências, especialmente em espaços naturais, espaços largamente intocados pela sociedade. Os métodos utilizados para a evocação desse sentimento foram a exposição a imagens ou vídeos da grandiosidade da natureza, como tornados ou pôr do sol, relatos sobre vivências anteriores dessa sensação, como maneira de provocá-la novamente, e a exposição à natureza em si. Os estudos incluídos na revisão apontam para efeitos positivos da experiência de Wave. Isso pode gerar outros possíveis estudos mais aprofundados para a psicologia experimental. Um fato a ser considerado são os resultados contrastantes de como Wave impacta a relação do indivíduo sobre os demais. Para alguns, há uma intensificação da sensação de pertencimento ao grupo e incentivo a um comportamento pró-social. Por outro lado, não parece haver qualquer relação entre extroversão e a propensão a vivenciar emoções associadas ao Wave. Extroversão aqui entendida como predisposição a interagir com outras pessoas. Pode-se concluir que o Wave é uma emoção que não tem um caráter inteiramente social, mas um modificador da maneira como a pessoa se vê em relação às demais. Talvez seja razoável supor que haja um impacto direto sobre a cognição. Há também evidência de um aumento da generosidade dos participantes nas tarefas propostas, mais relacionadas à sensação de small self, ou seja, a sensação de pequenez
diante da grandiosidade da realidade experimentada. O wave é evocado pela percepção de grandiosidade e necessita de uma acomodação para ser assimilada, levando o indivíduo a transcender-se, possibilitando assim uma interação mais fácil com as necessidades dos demais. O processo de acomodação pode estar na base da mudança de perspectiva com relação ao tempo observado, em que as pessoas que haviam sentido Aui, em comparação com outra emoção positiva ou uma condição neutra, pontuaram mais baixo numa escala para a medição do sentimento de impaciência e mais alto numa escala de avaliação da crença pessoal na disponibilidade ampla de tempo. No artigo mencionado, foi demonstrado que o Aui torna uma pessoa mais disposta a dedicar seu tempo a uma atividade voluntária e não a fazer doações em dinheiro, o que aponta para o impacto ao menos parcial da mudança na percepção do tempo sobre essa disposição, além do simples aumento da orientação de valor social observado, e a escolher uma futura experiência agradável em vez de uma recompensa material de valor equivalente. O resultado sugere que esse fenômeno possa depender do que poderia ser descrito como empatia consigo mesmo ou da capacidade de entender e levar em consideração seus próprios sentimentos e necessidades num momento futuro em que eles difiram ou até venham de encontro aos atuais. Até o momento da realização das buscas nas bases citadas, não haviam sido feitos estudos em que os sujeitos fossem acompanhados após a manipulação por um período mais extenso, para que se pudesse observar por quanto tempo os efeitos do Aui podem ser sentidos ou se são rapidamente anulados pelas vivências cotidianas. Devido à carência de avaliações sobre impactos de natureza duradoura, os indicadores têm maior disposição a desempenhar ações específicas, como o trabalho voluntário, tem capacidade indeterminada de prever como os indivíduos testados efetivamente se comportam em suas vidas e, posteriormente, a participação nos estudos, servindo apenas como indicadores do estado mental em que eles se encontravam logo após os experimentos. Observaram também que um ambiente selvagem de natureza não modificada pelo homem tinha, ao mesmo tempo, maior potencial indutor de Aui, comparando-se a um jardim organizado, maior probabilidade de provocar sentimentos negativos ou perturbadores em alguns indivíduos. Não houve correlação entre a presença ou intensidade do Aui em si e a ocorrência desses sentimentos perturbadores, mas o achado chama a atenção para o fato de que nem todas as pessoas reagem do mesmo modo ao mesmo tipo de ambiente. O que deve ser considerado é que talvez devesse existir um maior controle das características pessoais dos participantes. Neuroceticismo, por exemplo, tiveram maior probabilidade de relatar confusão após visualizarem as imagens do espaço e de se sentirem arrepiados com a música. Pode ser apontado como limitação deste artigo o fato de não se tratar de uma revisão sistemática e não terem considerado todos os artigos sobre o tema Aui. No entanto, a opção por estudos experimentais foi feita tendo em mente que entrevistas e questionários poderiam gerar impacto imprevisível sobre os resultados obtidos. Espera-se que o assunto Aui continue sendo explorado na psicologia experimental, sobretudo por meio do desenvolvimento de novas metodologias.